Uma pessoa está perguntando como reconhecer o nosso papel no plano evolutivo. Todos nós somos partes do plano e o nosso papel está aí na nossa frente. Nós precisamos reconhecê-lo. Todos têm um papel, mas normalmente não reconhecemos isto porque entra em jogo a ambição por outros papéis, ou os apegos às ideias cristalizadas que nós trazemos na mente. Então, entre a ambição de fazer algo à sua maneira e os apegos às ideias próprias, nós podemos não reconhecer o nosso lugar no plano. Então, aqueles que acham que não têm um lugar no plano devem observar, pedir luz, porque às vezes o que teriam que fazer está ali na frente deles. Eu tenho uma bisneta de 3 anos. É uma criança saudável, inteligente e muito carismática. Uma criança de 3 anos ser carismática, isto já é uma coisa que deve estar entrando na imaginação da pessoa, no desejo da pessoa que a bisneta seja carismática. Mas eu não estou criticando, nós estamos estudando, porque cada um de nós deve ter a ver com estas coisas. Então, se eu tenho uma bisneta de 3 anos e já acho carismática, esta menina vai ficar pressionada pela forma pensamento que eu criei de que ela tem que ser carismática. E assim a gente faz com os filhos, assim a gente faz com os amigos, assim a gente faz com todos. A gente fica imaginando como eles deveriam ser, ficamos projetando neles aquilo que nós gostaríamos de ser, e eles ficam pressionados por estas coisas. Realmente muito pressionados. E depois, sem uma explicação externa, de uma forma aparentemente incompreensível, eles nos abandonam, porque não suportam aquela pressão. Recebem de nós uma pressão, não sabem nem de onde vem nem o que é, mas instintivamente se afastam de nós, por causa das coisas que nós ficamos imaginando e criando em torno deles. Aí ela diz, é uma criança saudável, inteligente e muito carismática. Só que esta criança não me tolera. Se é saudável e inteligente, como pode não tolerar um outro? Veja os enganos. Aqui começa um engano atrás do outro. Então, uma criança que precisa de ajuda, que precisa de apoio, é considerada saudável e inteligente. Se eu chego perto dela, ela me pede que saia. Se pego nos seus brinquedos, me pede para deixar. Não gosta que eu prepare o seu alimento ou que eu participe da sua vida. Esta situação me incomoda muito. Pois é, nós temos que ver se estamos incomodando o outro. Não que essa situação nos incomoda. Isso é falta de amor. Então, se a pessoa não nos quer perto dela, é se afastar de imediato. Não ficar incomodado, porque quem está incomodado é o outro com a nossa presença. Agora, não moramos juntas e só de vez em quando eu vou lá por uns dias. Tem algo que eu possa fazer para amenizar esta situação? Seria algum ato do passado a causa de tudo isto? Evidentemente aqui não há afinidade de energias. Então, quando não há afinidade de energia, você não deveria nem ir lá, a não ser que fosse chamada, que parece que não é chamada. E se fosse chamada, precisa pedir luz para saber se é para ir mesmo, se é para atender ao chamado. Porque com esta falta de afinidade de energias, o melhor realmente é ficar distante, para não piorar esta situação. Porque estas coisas passam de uma vida para outra. Se a gente a uma certa altura não se desapega destas coisas e não solta estas situações. Agora, seria algum ato passado a causa desse mal-estar? Pode ser que seja. Pode ser que seja.
E se for um ato passado, é preciso ter fé que a vida vai apresentar uma oportunidade de você desfazer este ato e de fazer um outro ato que equilibre isto. Mas pode ser uma simples falta de afinidade de energia. Então, quando é assim, a gente se afasta e esquece. Essa falta de afinidade de energias, às vezes não é conosco. Às vezes é com aquilo que nós representamos, com aquilo que nós simbolizamos. Então, eu posso produzir uma reação em uma pessoa, mas pode ser que não seja eu. Pode ser que seja aquilo que eu represento e que a pessoa tenha algum problema com aquilo. Então nós não temos que criar mais problemas com estas coisas. Então isto está assim, nós nos afastamos e deixamos isto entregue para ver com o tempo como é que as coisas se reorganizam. Agora aqui também tem outro ponto, não? Porque se nós já estamos liberados de coisas compulsórias com os filhos, quando eles já são maiores e se assumem, e se nós não temos nada a ver com os nossos netos, porque os nossos netos são problemas dos nossos filhos, o que é que nós temos a ver com bisneto? Nós aqui estamos buscando a família universal e quando estes casos se aproximam, é porque deve haver alguma razão importante para as pessoas. Mas isto é uma coisa que corresponde à consciência da pessoa, corresponde ao nível de consciência da humanidade. Mas nós temos que fazer uma opção diante destas coisas. Porque ou estamos diante da totalidade da vida, ou estamos diante da família universal, da família cósmica, ou estamos diante de leis superiores, ou estamos nos debatendo com estas coisas do mundo, com essas aparências aqui da Terra. E uma pessoa pergunta, por que o processo de transmutação celular e da mutação do código genético é tão doloroso para o corpo físico? Não, a mudança do código genético é imperceptível, o corpo físico nem percebe. Se está havendo algum processo doloroso, não é a mudança do código genético. Aqui a pessoa está enganada. A mudança do código genético é feito no fundo da consciência e no fundo da consciência não há sistema nervoso, então não pode ser doloroso. O fundo da consciência, a consciência não tem sistema nervoso, a consciência não tem dor. Então a mudança do código genético é na consciência, na parte mais profunda. Então, se há dor, incômodo para o corpo físico, não é o código genético que está sendo mudado. Não criemos esses mitos. E uma transmutação celular também não é dolorosa. O que pode ser doloroso é a purificação celular. Isto sim, isto é outra coisa. Mas a transmutação não tem dor nenhuma nisto. Transmutação é feita num plano interno, num plano sutil. É ali o trabalho da transmutação e que depois vai se refletindo no organismo físico. E a transmutação só começa a acontecer nos planos internos quando o físico está preparado, pacificado, o físico está organizado e pronto para receber aqueles impulsos. Vocês veem que a gente escreve os livros falando destas coisas e cria o karma de ter passado para os outros estas ideias, porque um livro não pode dizer tudo. Então, quando se escreve um livro, a gente assume o karma positivo que aquele livro provoca numa porção de pessoas, mas assume também esse karma negativo de como a coisa foi compreendida. Por isso que antes de ficar escrevendo livros e antes de nós ficarmos nos expondo, pintando quadros, compondo música, fazendo poesia, fazendo artigo no jornal, antes da gente começar a se expor, nós precisamos perguntar dentro se é mesmo o caso de fazê-lo, porque tudo isto cria karma. Você pode até pintar um pôr de sol, aparentemente só vai criar karma positivo, mas não se sabe
que reação aquilo vai produzir nas pessoas. Então nós precisamos ter autorização interna para nos expormos, para nos mostrarmos, que é para podermos assumir esse tipo de karma, assumir o tipo de karma de não termos nos expressado bem, que pode acontecer, ou assumir o tipo de karma do outro não nos ter compreendido. Se ele não nos compreendeu, porque nós estávamos falando, se nós estivéssemos quietos, não estaria acontecendo. Então nós assumimos esse tipo de karma. Então precisa que realmente a gente se pergunte como estão as coisas. Por isso que a gente começa a se expor muito, começa a agir muito, a criar muito, e sem um motivo aparente vai ficando doente, vai ficando amarelo, vai ficando pálido, vai ficando manchado. Quer dizer, isso aqui por quê? Se eu estou fazendo o bem, será que você perguntou antes se era isso mesmo que você devia fazer? Que você deve estar destilando uma coisa que o outro estaria sendo intoxicado com ela. Então você está destilando aquilo que não era para o outro receber. Essas coisas têm muita repercussão. E nós temos que estar diante disto com muita tranquilidade e estarmos sempre muito alertas. Alertas conosco. E esta mesma pessoa pergunta por que depois de uma baixa de energia cósmica transmutadora doem todos os músculos do nosso corpo? Não. A transmutação não dói. A nossa transformação é um processo de mudanças. E a nossa transformação pode se passar em vários níveis, ao mesmo tempo ou em um nível de cada vez. Mas a nossa transformação pode incluir um processo de sofrimento, porque muitas vezes algumas partes nossas resistentes podem não querer a transformação, podem resistir, e aí pode estar vinculado ao sofrimento, à transformação de um modo geral. Quando nós somos levados a nos transformar por alguma necessidade, se nós não somos desapegados das nossas formas de fazer as coisas, em geral nós sofremos com aquela transformação. Mas isto não precisa ser assim. Porque se nós aceitamos de bom grado uma transformação, a nossa resistência já é muito menor e isto fica limitado a algumas células dos nossos corpos, mas não chega a ser doloroso. Agora, a transformação, então, pode sim trazer sofrimento. E a transformação nossa tem 3 etapas. Não se resolve assim com uma dor. Não é porque a gente está com dor nos músculos que está sendo transformado. Não. Aquela dor nos músculos pode ser ou uma reação sua à transformação, então precisa parar de reagir para não ter mais dor, ou então pode ser uma parte do seu processo de purificação. Porque ninguém pode ser realmente transformado se não é purificado. Então, a nossa transformação, em geral, começa com a purificação. Depois, passa para um outro processo, que é um processo de sublimação. E depois é que vem a transmutação. E a transmutação é um processo sutilíssimo interno, que reflete no corpo, mas que é todo feito na nossa consciência principalmente. Mas a purificação, que é o princípio da transformação, essa sim pode em certos casos ser dolorosa. Porque nessa purificação os corpos devem liberar ou devem ficar liberados de elementos espúrios, de elementos indesejáveis, inclusive celulares, acumulados durante várias encarnações e que não são adequados para o nosso progresso atual. Então a purificação pode sim ser dolorosa. E não há transformação nenhuma sem isto. Não pode haver transformação no indivíduo se os corpos deste indivíduo, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental, não eliminam ou não são expurgados desses agregados de encarnações passadas
que não foram resolvidos e que não dizem respeito ao nosso progresso atual. Agora, o processo de purificação, isto é, o processo desta nossa liberação de elementos espúrios, isto nem sempre nós podemos acompanhar racionalmente. Porque quem sabe quais são os elementos espúrios que circulam no seu corpo físico? Nenhum laboratório diz isto. Porque são elementos psíquicos também. São elementos imateriais, são energias ou são forças. Então, como é que nós vamos lidar com isso se nós não sabemos como mexer com estas coisas? Nós, quando sentimos que estamos em purificação, isto é, se está havendo em nós alguma liberação dolorosa, nós teríamos que agir de forma altruísta na vida. É assim que se alivia a purificação. Não precisa remédio, não precisa exercício, em certos casos, né? Porque tem certos casos que você não pode aliviar com remédio. Então é o altruísmo, é a vida altruísta, são os atos desinteressados que aliviam essa dor da purificação. E, além da nossa disposição a sermos altruístas, a agirmos desinteressadamente, nós teríamos que, para acelerar esta purificação, para ir resolvendo esta purificação mais rapidamente, assumirmos tarefas evolutivas. Então, se nós assumimos tarefas evolutivas e se nós agimos desinteressadamente, a purificação vai se tornando mais tranquila, cada vez menos dolorosa. Se esta purificação chega já a um certo grau, se certos elementos espúrios do nosso caráter, do nosso temperamento, das nossas células, da nossa vida, enfim. Se certos elementos espúrios são afastados num certo grau, então aí é que começa o trabalho da sublimação. Antes não pode ser. Então, se vocês estão, por exemplo, presos a alguma paixão, aquilo não pode ser sublimado assim de repente. Porque a sublimação já é um processo mais adiantado. E é preciso que na sua paixão você já tenha se purificado, que aquela paixão já tenha sido purificada, que já tenha sido transformada, que os elementos espúrios, negativos, egoístas daquela paixão já tenham sido eliminados, para depois então começar um processo de sublimação ali. E essa sublimação é uma sutilização gradual das substâncias dos corpos. Então aquela energia da paixão continua, mas sublimada. Sublimada porque as substâncias dos corpos foram transformadas, foram sutilizadas. Então uma paixão não é mais paixão depois de sublimada. Depois de sublimada, esta paixão é um amor. E esse amor sublimado, porque o caminho da sublimação é muito amplo. E esse amor sublimado já vai produzir o amor universal, nos colocando em contato com o amor único, com o amor pela essência dos seres e assim por diante. Isto tudo é efeito de sublimação. Então você pode sublimar um sentimento que você tenha e aquele sentimento vai sendo sutilizado, aquele sentimento vai sendo transformado até que se torna numa coisa criativa, positiva e até bela, pela sublimação. A sublimação também é inconsciente. Você pode se transformar, você pode se purificar em certos setores, mas se sublimar, você conscientemente não pode. Conscientemente você tem que se desapegar, você tem que ser altruísta, você tem que ser evolutivo. E aí começa então um trabalho, através do seu desapego por tudo, começa um trabalho de sublimação, que é um trabalho que você não controla, que você não conduz, mas que você sente que está acontecendo, porque os seus sentimentos, as suas ideias,
as suas relações com a vida estão se transformando, estão se sutilizando. E é nesse ambiente, no ser, é que começa a transmutação. Essa transmutação que é o nosso ser interior, o nosso ser mais profundo, que recebe, que acolhe todo este material sublimado. E esse material sublimado é que ele vai transmutar. É esse material sublimado que o nosso ser interior, o nosso ser mais profundo, vai transmutar, isto é, vai transformar numa outra coisa. Vai fazer daquilo uma coisa completamente diferente, internamente. Agora, essa transmutação, ela pode também refletir no físico. E um físico transmutado é um físico muito menos modificado do que uma alma transmutada. Porque a alma é mais sutil. E sendo a transmutação muito sutil, essencialmente sutil, o nosso ser interno é transmutado muito mais diretamente, totalmente. À medida que o ser vai se exteriorizando, isto é, mental, emocional, etérico-físico, a transmutação pode não ser tão visível, porque pode não operar tanto nesses níveis. Mas o importante é que, essencialmente, o ser tenha sido completamente transmutado. Isto é que é importante, porque o que é imortal no ser é a sua essência, não é a parte de fora. Então a parte de fora tem uma capacidade de transformação relativa, mas muito menor do que nós internamente. Pois não. A purificação acontece somente pela dor? Não. A purificação acontece pela dor quando encontra alguma resistência nos corpos ou na consciência da pessoa, ou na mente da pessoa. Mas a purificação pode ser muito tranquila, muito harmoniosa, dependendo das condições do indivíduo. Agora, a devoção, como nós estamos vendo numa partilha passada, anterior, a devoção é um dos maiores impulsos, se não o maior impulso que nós temos ou que nós teríamos para nós chegarmos a uma consciência superior e para irmos transcendendo todas estas etapas iniciais. Agora, na devoção, nós não teríamos que ser só amorosos, simpáticos, serviçais. Não, isto não é bem devoção. A devoção é nós sermos tudo isto, mas termos realmente um ímpeto. Temos realmente uma decisão que toma todo o nosso ser para nós nos transformarmos. Então, através da devoção, desta devoção inteira, dessa devoção perfeita à realidade interna, diante desta devoção ao progresso, desta devoção à evolução. Então, esses processos de transformação, de sublimação, de transmutação, isto acontece quase imperceptivelmente para o indivíduo. Ele se ocupa da sua devoção ao processo, ao progresso, da sua devoção à evolução superior. Este é que é o ponto. E aqui tem o seguinte: é a primeira vez que venho à Figueira. Há 2 dias estou aqui e normalmente eu vivo em paz e harmonia. Só que ontem à tarde eu me surpreendi com muita angústia e muita tristeza. Decepcionei-me muito porque eu esperava chegar aqui e gozar de uma imensa paz. Por que tudo isto? Por que tanta oscilação? Se você se decepcionou, é porque você criou expectativas. E quando a gente cria expectativas, a gente está sujeito a ficar decepcionado. Então, é a gente não criar nenhuma expectativa e observar as coisas como são, as coisas como estão decorrendo. Então, se as coisas começam a decorrer de um determinado modo, eu observo como é que as coisas estão decorrendo e procuro ver
se eu tenho que colaborar ali ou se meu papel é observar. Então aqui não tem decepção alguma. Porque uma pessoa pode vir aqui para receber alguma lição. Uma pessoa pode vir aqui para perceber certas coisas que ela não percebia. Agora, uma pessoa pode vir aqui também para aprender a entrar em contato com coisas, energias com as quais ela não tinha ainda entrado em contato. Então, se nós vamos entrar em contato com certas energias que nós nunca antes experimentamos, é bom que a gente não crie expectativa nenhuma, que a gente não espere nada daquilo, que a gente fique neutro, impessoal, que é para nós entrarmos em contato com aquelas energias novas para nós e não passarmos por esta dor da decepção. Porque aí, se nós não esperávamos nada, se nós estamos limpos, como uma folha em branco, aonde a vida vai escrever o que ela quiser, porque não tem nada escrito, sim que nós temos que chegar num lugar como este. Com uma folha em branco, antes de entrar aqui, ver mesmo o próprio ser e ver, será que aqui está tudo em branco? Ou será que eu escrevi alguma coisa? É bom apagar tudo e entrar com a folha em branco para ver o que vai ser escrito. O que vai ser escrito é completamente inesperado, é completamente inusitado e completamente desconhecido. Então veja quantas pessoas perdem a viagem quando vêm aqui. Perdem a viagem porque passam o tempo todo reagindo, passam o tempo todo confirmando as suas coisas, passam o tempo todo negando. Quer dizer, perdem o melhor, que seria chegar aqui realmente e ter gravada no ser uma impressão nova, uma energia nova que nunca tinham antes conhecido. Mas para isso precisa que realmente a gente deixe as bagagens lá fora, essas bagagens que a gente carrega internamente, na mente, no emocional e até no etérico. O etérico, com todas essas vibrações que a gente traz. E que a gente deixa tudo lá fora, que é para aqui estarmos liberados, para que algo realmente se manifeste para nós, que algo realmente grave em nós. E nós temos que nos lembrar também aqui que cada um de nós que chega aqui, ou cada um de nós que se coliga com isto aqui em algum nível, está compondo isto aqui, está formando isto aqui. Então, isto tem a sua alma, tem a sua essência num plano muito interno, que é intocável. Mas nos planos externos, isto aqui é um aglomerado de coisas que nós também colocamos aqui dentro, com a nossa presença. Então, se nós aqui dentro nos sentimos bem, procuremos estar cada vez mais limpos de nós mesmos, de impressões, de julgamento, de tudo, para nos sentirmos melhor e colocarmos aqui o melhor de nós, aquilo que vem de dentro. E ela se decepcionou porque pensava que ia gozar de imensa paz e se enganou, porque a paz mesmo, esta paz imensa, não é externa. Você não pode chegar num lugar e encontrar ali uma imensa paz. Você encontra ali, às vezes, um lugar calmo, um lugar equilibrado, um lugar pacífico. Mas esta paz imensa, esta paz que a pessoa está buscando, isso é só no interior das coisas que se encontra. Isso é só no nosso interior que nós vamos encontrar aquela paz. Porque, além do nosso interior, na nossa parte externa, nós estamos em corpos. Esses corpos são formados de células. E essas células estão todas em processo. Algumas estão até em processo de luta contra as outras. Isso é um problema celular. Então, paz dentro dos corpos é relativa. Então, paz externa é uma coisa relativa. Agora, se você está procurando esta imensa paz, você deve buscar o seu interior. Aí no seu interior, lá no seu profundo ser, ali você vai encontrar a figueira interna, a vida interna. Ali você vai começar a encontrar a parte interna das coisas e das pessoas. Ali sim a paz. Então, isto é uma chave para a gente estar aqui muito bem.
E esta parte externa, na qual pode não haver a paz que nós procuramos, nesta parte externa está havendo muitos trabalhos com as forças, com as energias. Os devas estão trabalhando na parte etérica externa também. Então esse trabalho dévico, isto tudo traz uma manifestação de forças, traz uma oscilação, não os devas, o trabalho que está sendo realizado, a série de resistências e também aquilo que as pessoas emanam, aquilo que as pessoas transpiram, aquilo que as pessoas irradiam. Então, esta paz externa está sempre sendo trabalhada, está sempre sendo construída ou aperfeiçoada, mas completa mesmo, dificilmente ela será, porque há muitas forças em jogo. E cada ser que entra nisto, seja um ser desencarnado que possa estar presente, sejam seres encarnados, sejam certos devas, sejam certos elementais, qualquer ser que entre nisso está levando aí para dentro um motivo de trabalho, está trazendo aí para o conjunto um motivo de transformação, um motivo de purificação, de sublimação ou de transmutação. Então, nós teríamos que estar num lugar de trabalho como este, bem desapegados das nossas expectativas. Porque nós nunca sabemos qual vai ser o nosso papel nesse trabalho. Nós só vamos saber qual é o nosso papel, se chegarmos a saber, é quando ele começar. É quando começar este trabalho, se você o reconhecer. Porque pode ser que a gente esteja fazendo alguns trabalhos que a gente não reconheça. Algum de vocês tem consciência neste momento de estar transmutando as forças de quem está sentado do lado? Não, ninguém tem essa consciência. Algum de vocês tem a consciência do que está colaborando para que o ambiente desta sala fique um ambiente elevado e evolutivo? Não, você não tem consciência. Você pode estar doado para isto, mas você não tem consciência nem do que você está fazendo para isso e nem de como isso está acontecendo. Então, não podemos ter total consciência destas coisas. E como nós não temos também total consciência daquilo que estamos produzindo, nós temos que ter atenção com aquilo que estamos pensando, temos que estar atentos às nossas reações, para ver se conseguimos transformar isto, purificar isto, antes disto começar a agir a nossa revelia. Então aqui é um lugar laboratório, onde todas estas coisas acontecem continuamente. É um laboratório. Então alguém pode chegar aqui e pode sair daqui muito bem. Pode sair daqui muito liberado, pode sair daqui descarregado, mas não sabe como isto aconteceu. Foi o laboratório que fez isto. Ela entrou num laboratório. E há pessoas que passam por esta metamorfose rapidamente, em poucas horas. Outros optam por um trabalho desse tipo mais prolongado, mais profundo, mais intenso. Então aí precisa mais tempo para este trabalho acontecer. Ou a pessoa ficar aqui por mais tempo, por um período maior, ou a pessoa fazer ritmos aqui frequentes, para que o trabalho tenha uma continuidade. Agora, para fazer ritmos frequentes aqui, ou para passar um maior período aqui, ou para ficar mais estável aqui, precisa que a pessoa se pergunte o que ela está buscando, o que ela está querendo. Porque se ela está buscando aqui um lugar de paz, ela vai encontrar aqui um laboratório no ser dela. Um laboratório que vai transformá-la. E nós, à medida que vamos sendo transformados, podemos até receber isto em paz. Mas aí a pessoa já tem que ter uma certa formação. Treinamento para estar em paz enquanto certas transformações podem ser até dolorosas. Isso não tem nada a ver com a paz. A paz interna é intocável, qualquer que seja a situação externa. Mas você precisa ter feito a sua opção. E você precisa ter visto qual é a sua posição.
diante de uma vida dentro de um laboratório.